Sumi, mas voltei. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E espero que vocês estejam bem, que tenham passado esses meses, acho que 1 mês e meio que eu estou desaparecida daqui, bem e lendo, e que retornem aí a ter ótimas leituras na minha companhia. Antes de qualquer coisa, deixem aí nos comentários o que vocês estão lendo nesses meses, nesses últimos tempos. Bom, hoje eu vim contar para vocês o que eu li em setembro e outubro. E primeiro pedir desculpas, obviamente, por não ter aparecido por aqui. A vida aconteceu e coisas que foram necessárias serem feitas que me deixaram cansada e sem muito tempo para fazer, para gravar e fazer tudo o que tem que ser feito para ter um bom vídeo. Sem mais desculpas, vamos lá para as minhas leituras. Em setembro eu comecei lendo um livro que eu amei, que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, mas que eu gostei bastante. Não esperava por conta da premissa, do início do livro, do que faz com que o livro aconteça, que é Véspera, da Carla Madeira. Eu gostei muito de Tudo é Rio, vocês sabem que ao mesmo tempo que eu gostei, me deixou com ressaca literária, foi complicado, mas eu gostei e foi uma boa leitura. E eu esperava que Véspera fosse mais difícil de eu gostar, por conta de ser uma mãe que abandona o seu filho e toda essa angústia do que vai acontecer com a criança, do que aconteceu com a criança. E acho que talvez seja um pouco isso que fez com que eu conseguisse ler e chegar até o final do livro. Aquela ansiedade, aquela vontade de saber o que aconteceu, e aí, cadê esse menino? E é claro que no final é revelado o que aconteceu com a criança, mas a gente precisa chegar até lá para descobrir. Mas a história toda eu achei muito envolvente. Achei que a Carla Madeira ela consegue construir personagens muito interessantes, que não são bonzinhos e nem são violões, que não são que são pessoas complexas, assim como os seres humanos naturalmente são, que temos sentimentos e ela coloca tudo isso ali. E a gente sempre fica com vontade de ler mais. Eu li esse livro num momento muito lindo em que eu e o Pedro, meu filho mais velho, fizemos uma viagem juntos, fomos na festa da Avante, que é uma festa em Portugal, feita pelo Partido Comunista, e é uma festa muito interessante, muito boa, uma festa cultural que tem muita coisa, tem comida de tudo quanto é lugar, de Portugal e de vários países. Tem uma diversidade cultural, são vários palcos, são várias bandas tocando, muita música, e tem a segurança e a tranquilidade que Portugal oferece. Então eu consegui deitar num puff, ficar tranquila, lendo por muitas horas na festa, enquanto estava lá rolando música que eu não curtia muito, eu consegui me dedicar à leitura e foi muito gostoso. Foi um ambiente maravilhoso para essa leitura. Terminei quando eu estava chegando de volta em casa, então eu achei que foi maravilhoso. Todo o contexto da minha leitura de véspera. Eu gostei muito do livro. Depois, eu peguei este livrinho aqui, que é grandezinho, mas que é uma leitura também muito rápida, muito fluida. A autora escreve muito bem, é Lições de Química, da Bonnie Garmus. Eu sei que tem uma série, ainda não assisti, quero ver. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, que é a Elizabeth, que é uma mulher que estudou química. Inicialmente na vida dela, ela não foi para a escola
isso a gente está falando lá dos anos 40 antes, né? Porque 40 é quando começa a história, ela já é adulta. Ela não foi para a escola, ela teve educação em casa, uma educação complicada. Os pais eram pessoas muito inteligentes, mas que tinham uma vida não muito honesta. E uma situação bem complexa ali, bem complicada. E ela vai contar pra gente a vida dela a partir do momento que ela tem uma filha e se torna uma filha já de 6 anos e se torna apresentadora de um programa de televisão, de um programa de culinária. Então, química é a minha primeira formação, culinária é a formação que eu estou tirando agora, neste momento. Faço um curso de cozinha e pastelaria aqui em Portugal. E mãe, eu achei que tudo isso tinha muito a ver comigo. E a leitura, apesar da Elizabeth ser uma mãe solo, não é o meu caso, mas a leitura foi muito agradável, muito. Tem uma história de amor muito bonita, tem muita coisa interessante. Tem família, tem saúde, tem alimentação, tem conflitos, tem problemas assim que são reais e que são das mulheres, que são lutas das mulheres até hoje, na questão do trabalho, na questão de ser respeitada e valorizada. A Elizabeth, ela sempre diz: eu sou uma cientista. Eu sou uma cientista, é isso que eu quero ser, é isso que eu gosto, essa é a minha paixão, é esse meu trabalho, é por isso que eu estudei, é para isso que eu... E ela sempre enfrenta dificuldades vinda dos homens, obviamente. E às vezes até de algumas mulheres, mas porque essas mulheres estão ali imersas no sistema. E a gente está falando de 1940, mas para mim a ideia de ser 1940 é só para não dizer que não acontece, porque acontece até hoje. Só para não parecer mesmo que ela está falando de algum caso específico de hoje em dia. É 1940 aqui no livro, e isso traz muita coisa interessante também, sabe? Não ter o uso de celular, por exemplo. Eu gosto muito de livros que se passam em alguns anos atrás, em que a gente ainda não tinha toda essa tecnologia que a gente tem. Então é o descobrimento disso tudo. Então, maravilhoso. 5 estrelas. 5 estrelas para véspera, 5 estrelas para lições de química. Eu gostei muito. E eu finalizei o mês de setembro com uma leitura que me tirou o ar, me elevou, me deixou pensando nela durante muito tempo. Não sei se algum dia na minha vida essa leitura vai sair da minha cabeça. E é um livro que eu li no Kobo, mas eu quero muito uma edição física, mas eu quero uma edição física brasileira, porque livros novos, e acho que é a estratégia de algumas editoras, tem algumas trocas de palavras, algumas mudanças nas colocações de pronomes, e eu quero uma edição brasileira, e quando eu for para o Brasil eu vou comprar e vou ter a minha edição brasileira. Aquela que tem um pequeno cavalo marinho na capa. Vou colocar aqui a capa do livro que eu li, que é muito linda também, e a capa do livro do Brasil. E tem uma nova capa do Brasil também, que também é linda, então é difícil escolher, a escolha vai ser difícil. Que é a Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. A Socorro Racioli, ela tá no auge, assim, ela é uma escritora maravilhosa. Eu vejo as pessoas falando dos livros dela e me dá muita vontade de ler. Tô louca para ler outro, Cabeça do Santo, que também já ouvi falar que é muito bom. Mas, gente, Oração para Desaparecer, você quer ler um livro assim que você
É um pouco confuso no começo, porque é algo que não acontece, é uma realidade fantástica, uma coisa, um realismo mágico, uma coisa diferente. Mas tudo vai ser explicado mais ou menos, né, dentro do você também tem que acreditar em alguma coisa diferente no porque é uma fantasia mesmo. Não é uma fantasia exatamente como gênero, mas, o que acontece ali é uma coisa fantástica, é uma coisa que não acontece na realidade. Ou eu espero que não. Mas, aqui a gente tem uma mulher que sai do chão, é desenterrada num outro lugar. Ela é brasileira, eles identificam ela como uma pessoa brasileira, uma mulher brasileira, mas ela sai do chão em Portugal. E a cidade que ela vem parar em Portugal tem o mesmo nome da cidade do Brasil. E é uma história lindíssima, uma história de amor maravilhosa, assim, e tudo que envolve, a gente fica com uma preocupação, assim, de o que aconteceu com essa mulher, ela estava muito machucada, ela foi morta, enterrada viva, não, ela foi só morta e não morreu, a explicação é de que ainda não era hora de morrer, alguma coisa assim, e depois no final tem uma oração para desaparecer. É muito lindo, é um livro maravilhoso, que vale muito a pena, e que também é 5 estrelas, então setembro foi um mês esplêndido, só de leituras boas, maravilhosas, que eu fiquei muito encantada. E aí chegamos em outubro, tinha aí uma ideia de ler muitos livros, estava muito empolgado para o mês de outubro, porém eu comecei a fazer o meu estágio agora nas 2 últimas semanas, no comecinho de outubro, né, ainda temos mais uma semana desse mês. Estou adiantando esse vídeo para falar de outubro, estou atrasada de setembro e adiantada de outubro, mas é o que dá, né, então vamos seguir assim. Então, gente, em outubro achei que eu fosse ler muita coisa, nem fiz minha tibiária aqui, porque realmente estava com muita coisa para fazer, muito ocupada, muito cansada e sem vontade de gravar, meio sem carisma. E aí li apenas um livro. Por enquanto, o mês ainda tem alguns dias, mas não acredito que vou finalizar nenhuma leitura. Eu estou lendo um livro, nem peguei ele, vou deixar para falar sobre ele depois. Mas foi Stoner. Stoner é um livro fantástico. Então, as 4 últimas leituras por aqui foram maravilhosas. Stoner, a gente tem um homem que, quando ele tá ali na adolescência, no final, né, no começo da juventude, da vida adulta, na época em que a gente vai para a faculdade, o pai dele decide que ele vai para a faculdade. Isso também é início do século passado, 1910, antes da Primeira Guerra. E o Stoner, o pai é um fazendeiro, tem lá um pequeno sítio, não é uma grande fazenda não, pelo menos é a impressão que dá. E vive o pai, a mãe, o pai que dá conta de tudo, o filho trabalhava com ele em alguns momentos, né, em época de colheita, coisa assim. E ele fala para o filho ir estudar, para o filho ter um diploma, mas na área da agronomia, alguma coisa desse sentido. E o filho, o Stoner, quando vai para a faculdade, se encanta com a disciplina de literatura inglesa. E acho que isso se passa nos Estados Unidos, se eu não me engano. Sim, nos Estados Unidos. E ele
se apaixona pela literatura, se apaixona pela língua, pela linguagem, especialmente pela literatura, e ele resolve que ele vai mudar de curso. E ele não tem nem coragem de dizer isso para os pais. Ele só comunica os pais dele no dia da formatura. E os pais ficam assim um pouco decepcionados, mas segue a vida, né? A gente até fica esperando, acho que eu esperava uma grande decepção, mas pelo que eu percebi ali, a minha interpretação do livro é tranquilo até essa passagem, e eu não quero dar muito spoiler, mas eu achei que isso era importante. E ele se torna um professor universitário. E a gente vai passar por esse ambiente, essa época do mundo aí. O Stoller é uma pessoa que não tem muita vivência, tem aquela vivência do campo, e ele vai se tornando um professor que tem as suas dificuldades. A gente vai ver tudo isso acontecer, os seus relacionamentos, a sua vida, e até o fim da vida dele. E é uma história muito bonita, é uma história muito marcante, uma história que toca bastante a gente. Eu gostei muito desse livro, gostei muito de ter lido. Esse eu li com o Clubinho. Em setembro eu não consegui acompanhar o livro do Clubinho, da Paloma Lima, né? Sempre digo para vocês o clube que eu participo, os clubes que eu participo. E eu gostei demais de ter lido. É isso, gente. Foram as leituras, as últimas leituras por aqui. Tô passando para dizer que eu estou bem e que ainda temos alguns meses desse ano e que eu pretendo finalizar minha TBR. Então, fiquem por aqui, deem uma passada por aqui de vez em quando para ver os novos vídeos, que teremos novos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau.